Olá, meus queridos. Hoje temos um café com uma pessoa bem importante. Com quem que é esse café hoje, Cátria? Hoje é uma pessoa especial, muito conhecida aqui em Londrina, que eu sei que muita gente vai gostar, viu, Angélica? E eu tenho um carinho, assim, enorme por ele, por toda a família dele, porque nós somos famílias irmãs, eu considero, né? Vocês conhecem desde a infância, né? Então, diz ele que eu conheço ele desde que ele era criança, mas, na verdade, é o contrário. E eu tenho uma história, assim, depois eu vou contar no decorrer do podcast. Então, fala quem é, Angélica. Ele já foi vendedor, ele já foi bancário, mas o de mais importante que ele já foi e ainda é uma pessoa que traz Deus para perto da gente. Ele se chama Romão Antônio Martini Martins. A gente conhece por Toninho, mas o pessoal da igreja como Padre Romão. Seja bem-vindo, Padre Romão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Gigi. Muito obrigado, Cátria. Isso. É uma alegria muito grande estar aqui. A Gigi me disse, olha, a gente tentou vários, não conseguimos. Você aceita? Falei, tá bom, eu vou. Pelo amor de Deus. Imagina, ela, desde quando a gente começou a falar do podcast... Na primeira lista, você está desde a primeira lista. Desde o início, Padre Romão. Começou com uma sugestão da Cátria. A gente falou assim, podia chamar um padre, né? Ela falou assim, Padre Romão, que é seu amigo. Eu falei, olha, eu vou ficar muito honrada se eu puder chamar o Padre Romão. Ela falou assim, e a família do Elton adora ele, ama ele. Eu falei, então tá feito, é o Padre Romão. É isso. Eu tentei não convidar, mas não teve jeito, tá vendo? Obrigado pelo carinho, pela bondade. E, de fato, é uma alegria estar aqui, atender o convite de vocês. Uhum. E a Gigi, de fato, ela me conhece desde quando eu era criancinha. Uhum. Então, isso faz com que a gente tenha muito assunto para conversar. Né? Vamos tentar, assim, tem né? muita história. Você sabe que a sua mãe, ela me conta sempre, quando a gente está batendo papo, conversando, que ela lembra exatamente como que ela me conheceu. Ela disse que entrou na nossa sala para convidar para a novena, não sei se era um terço, uma novena que eles iam fazer. E daí foi saindo minha mãe falou, tá bom, foi chamar uns filhos, né? E foi saindo uma escadinha de crianças. De filhos. A Cátria também é a 7ª filha, tá? Eu sou a 7ª. Daí foi saindo 1, 2, 3. Daí, por último, saiu uma mocinha de 16 anos, com um bebê no colo. E o bebê era eu. Porque eu nasci naquela casa, não na casa, mas quando eu nasci, meus pais moravam lá na Rua Alabastro, que era perpendicular à Rua Ametista, que era onde o Padre Romão morava. Então, a gente morava assim, praticamente no mesmo quarteirão. E a mãe dele conta isso, que ela, nossa, não parava de sair criança, e de repente ainda sai mais, quando ela achou que tinha acabado, ainda sai mais uma com o bebê no colo. Então, foi você que me conheceu quando eu ainda era criancinha, um bebezinho. Não, ele falou que ele que era criancinha. Como que eu sou um bebê, conheço ele? Não. Brincadeira. E assim, agora nem tanto, né, depois de tantos anos, mas no começo era difícil para mim olhar e falar assim, nossa, mas agora o Romão é o Padre Romão, eu não conseguia falar Padre Romão. É porque tem já aquela amizade, né? E como que você separa isso, a pessoa física da pessoa, ou não se separa? Não separa. O ser humano é uma unidade. Não dá para dizer assim, agora eu vou me despir do ser padre e vou ser só Romão. Não tem como. Isso faz parte da vida da gente. Agora, no início, é claro, para mim também soava estranho. Uhum. Oi, padre. Nossa, parece que não era comigo, né? Uhum. Mas depois a gente vai assimilando. Hoje, como eu digo, não me xingando, eu estou respondendo. Mas eu queria saber, desde quando você era pequeno, você sempre quis ser padre ou isso surgiu depois? Porque assim, tem gente que fala, né, que às vezes desde pequenininho, quero ser padre. Ou vai surgindo à vontade, conforme vai passando o tempo. Como que foi? Quando eu era criança, eu dizia que queria ser padre. Mas eu não tinha noção do que era ser padre. Uhum. Igual muitas crianças dizem, quero ser médico, quero ser engenheiro, mas não sabe nada disso, né? Mas, de qualquer forma, aquilo ficou no meu coração.
Aí, numa ocasião, no ano, não me lembro bem, no ano de 1982, eu estava na 8ª série. Passou um padre lá no colégio. Naquele tempo, os padres podiam ir no colégio, fazer uma campanha vocacional e tudo mais. Padre Juliano, que é o padre que construiu a paróquia Nossa Senhora de Fátima. E ele foi falar de vocação sacerdotal, entregou uma ficha para todo mundo. O que você quer ser na vida? Né? Tinha várias profissões, eu assinalei padre e missionário, lembro até hoje. Que legal. Assinei, mas também de forma um pouco inconsequente, tá? Assinei. Assinalei. Jogou pro universo. Passou um tempo, eu recebi uma carta dele. Olha, que bacana, gostei. Eu tenho essa carta até hoje. E se você quiser mesmo ser padre, você volta a me escrever. E eu escrevi para ele. Quando eu recebi uma outra carta, já foi marcando o dia para eu fazer um estágio no seminário em Jacopitã, no começo de 1983, em janeiro. 2 a 8 de janeiro de 83. Tinha 13 anos? Por aí. Uhum. Aí, quando eu recebi aquela carta marcando, eu falei, nossa! Meu Deus, tipo assim, agora? Pensando bem, acho que eu não quero. E agora, José? Um pouco de receio. Mas daí, eu tinha falado que ia. E meu pai e minha mãe falavam, nós vamos levar você, agora você vai fazer essa experiência. E eu fui assim, totalmente pessimista, pensando o que eu vou ficar fazendo uma semana no seminário. Já começa a imaginar vou mil ficar coisas, rezando, vou ficar só fazendo o quê no seminário? Mas fui. E olha, para minha surpresa, quando eu cheguei no seminário, foi lá em Jacopitã, molecada mais bagunceira da escola estava lá. Eles também escreveram que queriam ser padres, você acredita? Mas ninguém contou um pro outro. Se tem alguém que a gente conhece ainda que estava lá? Tem. Rosiel. O Rosiel, Rosiel, que é diácono, ele estava lá. Todo mundo queria ser padre. E mais uma turma. Viu? Mas se o Rosiel estava lá, não prestou. Exatamente. E aí, já me senti em casa, né? Pronto. Aí me senti em casa. E daí foi uma semana assim de muita diversão, de trabalho, de passeio, banho na represa. Nossa, aquilo ali me conquistou, né? Quero ser padre. É isso mesmo. E aí, naquele Aonde ano, que eu assino? A hora que acabou. Naquele ano eu ia para o colegial, o ensino médio, né? E eu entrei para o seminário em Londrina, porque o colegial era em Londrina. Eu fiz 6 meses externo, como aluno externo, e voltava para casa. E depois de 6 meses eu entrei e fiquei interno. Fiquei 3 anos no total com os chaverianos. Que delícia. O que é chaveriano? Chaveriano? Explica para ela. Chaveriano? Na igreja existem as ordens religiosas. Chaverianos, jesuítas, franciscanos, capuchinhos, escalabrinianos. Nossa, né? É bastante. Quero fazer até uma parte aqui para contar para o pessoal que segue a gente aqui no podcast. Eu sou católica e a Cátia é evangélica. E a gente... você vê como que a gente é muito diversa e a gente tem esse lugar que é muito gostoso da gente se encontrar. Tanto que ela foi um dos nomes que ela pensou, foi o Padre Romão. E mesmo a pessoa às vezes pensa assim, evangélico não vai querer ouvir um padre, católico não vai querer ouvir um pastor. E o Padre Romão tem vários amigos que são pastor. Eu já vi fotografia sua com pastor. Como que é essa relação sua com... Olha, eu respeito muito os pastores, tenho amigos, de fato, pastores, mas eu teve uma época na minha vida que eu preferia ver o bicho ruim do que um evangélico. Isso é verdade, né? Por quê? Por culpa dos próprios evangélicos, né? Porque quando eu saí do seminário a primeira vez, eu queria fazer eletrônica. Aí fui fazer um curso de adaptação lá no Colégio Canadá. Porque o meu ensino médio no seminário tinha o nome de tradutor e intérprete. Era um ensino bastante exigente, mas para eu fazer eletrônica eu tinha que ter alguns complementos. Eu fui fazer esse complemento no Colégio Canadá. E lá tinha 2 rapazes, irmãos, e eles eram de uma determinada religião. E sabendo que eu tinha sido seminarista, eles foram muito agressivos comigo. Já pegou eles foram até trauma. Muito agressivos. Com aquele blá 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 de sempre, de imagem, de não sei o quê, né? E aquilo me irritou demais, aquilo me tirou do sério. Aquilo tirou tirou o que de pior eu tinha no meu coração com relação a evangélicos e não católicos. Tirou o que de pior eu tinha. E aí eu confesso que eu balancei um pouco na minha fé, mas eu pensava... se eu deixar de ser católico, para a religião deles eu não mudo.
Tudo que eu não Olha quero que é impressão ser, tudo ruim que eu que não te quero causou. é ser como eles. Eu não quero ser como eles. Mas eles, do modo geral, foram benfeitores. Por quê? Porque eles me obrigaram a ir atrás, eles me obrigaram a pesquisar, eles me obrigaram a perguntar, eles me tiraram do meu comodismo. E eu fui atrás, eu li pessoas muito. que acabam impulsionando a gente. E quando foi Eu que li essa muito, impressão... Eu li muito a respeito, e aí fiz um trabalho, não sei se você Lembro lembra. Fecristan, perguntas e respostas. Isso, aquele trabalho resultou disso. Perguntas que muita gente tinha sobre questões religiosas. Eu demorei 1 ano, fiz uma apostila enorme, né? Eu lembro que você pediu para a gente perguntar. Eu soltei aquela apostila, que eu tenho até hoje, mas hoje eu faria uma revisão. Hoje eu tenho outro perfil assim, de resposta, porque eu me tornei agressivo igual eu fui agredido. Sabe, o segredo da vida é você não se tornar agressivo como os outros. E é a maior dificuldade que a gente tem, né? Verdade. Jesus na Bíblia diz assim, se alguém bate na face direita, vira esquerda. Sim. Virar esquerda é você dar uma resposta diferente daquela que você recebe. Sim. Então, na medida que eu me torno também agressivo, eu me torno igual ou pior do que aqueles que me agrediram. Exatamente. E quando foi que virou assim uma chave que você falou assim, nossa, não é nada a ver. Por que eu tinha essa ideia assim? Desculpa, e alguém, gente. provavelmente, algum evangélico diferente chegou na sua vida para você ter um novo olhar. Talvez seja também empatia, né, que a gente tem com as pessoas. Desculpa, não é gripe, tá? Vocês não vão pegar não. gripe. Esse ar seco me prejudicou um pouco, que eu não vou ter o normal ainda. Mas assim, então eu passei esse tempo reacionário, vamos dizer assim, reacionário. Mas o seminário me amadureceu. O seminário me deu uma visão assim muito melhor. Eu não preciso ter insegurança diante daquele que não é católico. Eu posso ter a minha convicção. E aquele que não me respeita, eu assim não vou desrespeitá-lo, mas eu vou ignorá-lo. Não vai me atingir esse tipo de pessoa. Não vai me atingir. Mas uma pessoa que me ajudou muito, assim, que eu fui conhecendo aos poucos e que foi uma pessoa espetacular na minha vida, e é o pastor Messias Anacleto Rosa, da Igreja Presbiteriana. Depois de padre, eu acabei me encontrando com ele em muitos eventos. E a gente acabou nutrindo uma amizade muito sincera e muito verdadeira. Eu tenho uma estima grande por ele e ele tem estima por mim. A gente se respeita. É isso que eu ia falar. A gente se respeita. Você é tão bonito, né? E o pastor é um homem de fato de Deus. É a pessoa que tem maturidade espiritual. Hoje em dia tem muita gente de muitas religiões. Sim, muitas. Agora, com maturidade espiritual são poucas. Exatamente. Você quer ver como é que se uma pessoa tem maturidade espiritual ou não? Olha como é que ela trata quem é diferente. Olha como é que ela trata aquele que professa uma fé diferente. É verdade. Quem não pensa igual. Exatamente. Isso não é só para a fé, né? É claro. As pessoas estão intolerantes? Estão mais intolerantes? Estão em todos os aspectos, né? A gente vive um radicalismo, a gente vive uma fase de tanta informação, de acesso à informação, e há anos e anos atrás, nós pensávamos que quanto mais informação as pessoas tivessem, mais o mundo ia viver melhor, mais ia viver em paz, porque as pessoas teriam esclarecimento. Mas isso não aconteceu. Até porque as pessoas não buscam esclarecimento. Quem é que busca esclarecimento? Olha quantas pessoas que estudam de verdade. Estudam uma religião, estudam uma política. Olha quantas pessoas que leem. Você anda por aí, quantas pessoas você vê com um livro na mão? Não tem livro na mão. Então, muita gente bebe daquilo que o WhatsApp manda, o Telegram, ou as mídias, que, na verdade, porcarias, coisas que não valem nada. É porque é um vídeo. A pessoa acha que porque é um vídeo ela acredita, e não é assim. Né? Infelizmente, a gente vive uma fase em que muita gente, entendida em coisa nenhuma, dá opinião sobre tudo. Sim. E religião também entra. Está cheio de gente que se acha conselheiro de Deus. Sabe? Tá então, faltando amor? Hoje, eu digo para você assim, hoje eu consigo ter uma amizade sincera e me orgulho de dizer que eu tenho amizade com pastores. É o pastor Messias, que a gente fica feliz quando a gente se encontra, ele já foi almoçar na minha casa. É o pastor Leonardo também da Igreja Presbiteriana, tem o pastor Rafael, tem o Sheik da Mesquita aqui de Londrina. Mas é porque tem um respeito, né? Eu acho assim, a partir do momento que faltou respeito,
né? Daí já acaba o diálogo, né? Mas é impressionante que eu vejo um retrocesso grande, do modo geral, na sociedade hoje, com radicalismo de todos os tipos. Você não acha que a questão da religiosidade atrapalha um pouco? Assim, porque assim, a gente, pelo menos é o que eu penso, assim, a pessoa que é muito focada à religiosidade, às vezes deixa a empatia de lado, o respeito de lado, porque é aquilo absoluto, pronto, acabou, e é o que eu penso e pronto, acabou. Você acha que isso não atrapalha um pouco também? Eu acho que quem atrapalha muito, talvez não sejam a certos religião, líderes, ela quer dizer líderes religiosos. A pessoa que se acha um religioso. Eu acho que são líderes religiosos que podem atrapalhar muito. Líderes ignorantes geram pessoas ignorantes. Gente cega gera... Um cego não guia outro cego. Né? Não tem como. Então, tem gente que acredita em líderes políticos e líderes religiosos, e acaba sendo, mentirosos. Né? Uhum. E aí a pessoa, ela idolatra esses líderes. Ela idolatra. Bem e daí ela fica cega. A idolatria é cega. Né? Eu acho que estamos vivendo um retrocesso muito grande. Retrocesso de radicalismo, de estupidez, infelizmente. E eu digo para você, vou dar um exemplo. Lá em Rolândia, eu fui convidado para ir para uma festa das colheitas da igreja luterana, no fim do mês de março. E lá é uma pastora Ramona. Não a conhecia. Não acredito, Romão e Ramona. Pois é. Não pode ser desculpa. Ela é muito... engraçada. Não, mas é engraçado mesmo, eu sei. Romão e Ramona. É incrível. E aí, eu fui na festa, a pastora foi muito simpática, mandou um WhatsApp para mim. E queria que eu tivesse participado da celebração, inclusive, concelebrado lá na igreja. Mas eu não podia, não pude concelebrar, mas eu fui depois. Então, cheguei lá umas 11 horas e uma pessoa me levou até dentro da igreja e a pastora estava lá e a conheci. E bacana, a festa das colheitas, no altar tinha lá frutas, legumes e uma série de coisas bem bacanas. A festa das colheitas é uma festa que já existe no tempo bíblico e muito interessante porque é uma ocasião para você agradecer a Deus pela produção, né? E aí eu falei, pastora, posso gravar um videozinho com a senhora? Que eu gosto de vídeo, né? E gravei. Daí eu combinei com ela. E o meu vídeo é assim, eu sou Romão. E ela fala, eu sou Ramona. E eu disse assim, nós não somos dupla sertaneja. Eu disse, aí eu falei, eu sou padre, eu sou pastora. E aí desenvolvemos um diálogo irreverente, ficou muito bacana. E postei no Instagram. Então, as pessoas que me conhecem daqui de Londrina e gente lá de Rolândia que conhece a pastora, conhece a igreja luterana, acharam bacana, apoiaram. Mas esse vídeo viralizou. Ele viralizou por esse Brasil afora. E eu recebi muita agressividade de gente muito hate, católica. Que nem diz o povo. Os hates, né? Mas pessoas que... Eu recebi agressividade de gente que, olha, me chamaram de herege, me chamaram de padre dos infernos, disseram que eu tinha que ser excomungado, disseram que eu não tinha... Que falta de respeito. Mas, olha, eu tenho print de tudo. Todo dia eu recebia. Eu fui banindo toda essa gente, né? Toda essa gente. Eu fui banindo, mas eu recebi essa agressividade de gente radical, católicos, religiosos radicais. É isso que eu falava. E pessoas que até me conheciam, e mesmo lá de Rolândia, que não aceitavam esse diálogo, essa proximidade, elas eram mais discretas, colocavam assim, rezemos pelos nossos padres. Né? Quando a pessoa colocava isso, tipo assim, pelos padres que estão perdidos, né? Então, certamente eu era considerado um assim. Então, vejam bem, essa gente faz o que Jesus nunca fez. Você viu Jesus maltratar gente da outra religião? Dedo, né? Jesus lidou com gente pagã. Ele lidou com a samaritana, por exemplo. A samaritana tinha tido 5 maridos. Ele se ofereceu a ela, eu sou água viva, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Então, essa gente radical... Ele lidou com os judeus, né? Mas judeu era a raça dele ainda. A raça era raça negra. A raça e a religião dele. Ele teve problemas também com gente da religião dele. Exatamente. Tem um ditado que diz que o inimigo mora em casa, né? O inimigo mora em casa. Então, muita gente se dá o direito de fazer o que Jesus nunca fez. E a gente que se acha dono da verdade. Ele, o cobrador de impostos, ele fala, Zaqueu, né? Desce da árvore, Zaqueu. Então, assim, muita gente fala em Deus, mas faz o jogo do diabo, entendeu? Quem ama, meu pensamento, quem ama
tem vocação para amar e quem odeia tem vocação para odiar. Então, tem um ditado em inglês que chama hate's gonna hate, que odiadores vão odiar. A religião tem que levar as pessoas a amar. Para concluir, né, para a gente não estender demais sobre um assunto só, Sim. Eu lembro que o pastor Messias, eu fui num evento e Dom Albano estava muito doente. E ele disse assim para mim: Padre Romão, Jesus me disse que eu devo visitar Dom Albano. Você consegue para eu Olha, visitar? que legal. Falei: consigo. Liguei: Dom Albano, o pastor quer te visitar. Ah, pode vir. Peguei o pastor, que ele mora aqui na Palhano, levei lá. E aí ele ficou com o Dom Albano, foi fazer algum serviço. Depois levei o pastor de volta para a casa dele, né? Quando o Albano faleceu, eu disse: vamos contactar o pastor, pegar um testemunho dele sobre Dom Albano. E conseguimos. O pastor estava viajando, mas nos atendeu pelo telefone. E o radialista disse assim: Dom Albano, Pastor Messias, a amizade e o ecumenismo entre o senhor e Dom Albano era algo muito grandioso, né, pastor? Era algo muito grandioso, o ecumenismo entre vocês. E o pastor respondeu assim: a minha amizade com Dom Albano não era por causa do ecumenismo, mas por causa do amor que sempre existiu em nossos corações. Olha que resposta bonita. Lindo. Então, exemplo. Isso é uma lição. Exemplo. A minha amizade com você não é porque ela não vai esbarrar em rótulo, você é evangélica. Não vai esbarrar na questão política. Você gosta do político A, do B, do C. Sim. Minha amizade com você não vai esbarrar na questão da classe social, na questão da nacionalidade. A minha amizade não vai esbarrar, porque onde existe amor, não existe fronteiras, né? Se houver amor, raça humana não tem cor, diz uma canção do Roberto Leal. Porque Portugal. Temos uma coisa em comum aqui sobre Portugal. Eu não quero perder a oportunidade aqui desse gancho, porque a Cátria morou em Portugal por 4 anos e o Padre Romão tem uma ascendência portuguesa. O pai do Padre Romão, para quem não sabe, eu acredito que a maioria saiba, sempre fico achando que todo mundo sabe, Romão. Porque até às vezes eu fico feliz com as perguntas da Cátria, porque às vezes surge alguma coisa assim, parece que tudo que eu sei todo mundo já sabe. Parece que eu vou cair no lugar comum. E às vezes vem perguntas que ela fala, nossa, eu sei a resposta, mas será que quem está assistindo a gente sabe? Algumas coisas, né? Não tudo, mas... E conta um pouco como que é essa sua relação Brasil e Portugal. Isso também contribuiu com a sua fé e com o amor que você esbanja? Porque, assim, quem não conhece o Padre Romão, não sabe o tanto de trabalho que ele desenvolve em nome desse amor, precisa conhecer um pouquinho mais, porque daí vai, talvez, cair algumas barreiras daquele preconceito que a pessoa estabelece pela outra pessoa. Eu acho que palavras, sempre eu escutava isso desde o tempo do Mojuque, que eu e ele, nós participamos do mesmo grupo de jovens. Palavras, elas convencem, mas o exemplo ele arrasta. E você já arrastou muita gente para tantos projetos que você já fez parte. E como que é essa fé sua? Eu já viajei aqui, né? Sabe, eu não estou muito boa, gente, hoje. Começou falando de Portugal. Comecei falando de Portugal, viajei aqui, mas está tudo bem. Vai, Romão. Eu estou aqui pensando qual que eu vou responder. Meu Deus, qual que eu respondo primeiro? Não, gente, deixa eu contar o que aconteceu hoje. Vai pensando aí. Isso aqui vai gerar um corte aqui, porque é meme, tá? Se vocês me aguentam, vai escutar essa. Peguei, contei para a Cátria já isso. Liguei o carro no estacionamento do meu prédio para vir para cá. Liguei o carro. Estou saindo assim com o carro para você ver o grau que eu estou, assim, que eu não estou bem esses últimos dias, que é assim, uma pressão estranha, marquei médico já. Eu acho que é aquele assunto que a Daiane trouxe do início da menopausa, da idade. Daí eu liguei o carro e fui saindo assim, e senti calor, falei, vou ligar o ar-condicionado. Daí eu liguei o ar-condicionado, e de repente o carro parou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse carro? É um carro relativamente novo. Eu falei, o que está acontecendo? E fiquei preocupada. Daí liguei de novo, o carro funcionou. Subi a rampa, fui saindo assim, o portão fechando. Enquanto o portão fechava, eu consegui ligar o ar.
Saí, a hora que eu virei assim, eu parei e pensei assim, será que na hora que eu fui ligar o ar, eu desliguei o carro e não percebi? Falei, certamente que eu fiz isso. Porque eu tô meio atrapalhada hoje. Daí a gente pensou assim... Daí já começou falando de Portugal, né? Finalizou com outra coisa. Daí eu falei para a Cátria, Cátria do céu, olha a situação que eu tô, Cátria. Eu tô um meme ambulante. Daí eu falei, como que vamos gravar hoje? Minha cabeça não tá boa, falei para ela, né? Daí a gente começou a rir, mas a rir muito, né? Daí a gente falou assim, o padre vai estar lá hoje, vamos pedir para ele benzer. Trouxe uma água benta. Não, a gente benze, só segura um pouco de água aí, porque precisamos benzer o lugar, benzer a gente também. Da Cátria falou, benzer nós, porque o negócio está feio. E assim, a gente começou outros assuntos e ele não continuou falando da história dele. Eu queria saber da história do padre, que ele estava falando que ainda estava começando a... Com os já alunos, encaixa tudo isso que a gente falou. Porque você já pulou para outra parte. Ele nem estava falando. A cabeça hoje não está ajudando. E eu quero saber quando que ele quis ser padre mesmo, entendeu? Isso eu quero saber. Então, eu fiquei 3 anos no seminário, como eu disse, no início. Saí, tive experiência fora de trabalho, de namoro, de convivências diversas. Já estava num emprego bom, mas a ideia de voltar para o seminário, ela novamente começou a acender na minha mente, no meu coração. 4 anos depois. Aí fiquei 1 ano em discernimento, até que eu resolvi voltar para o seminário. Voltei para a mesma ordem religiosa, pelos Xaverianos. Aí fui para Campinas, tinha que morar lá. Lá eu trabalhei fora, tinha que ficar no seminário e trabalhar. Arrumei emprego no Bamerindos. Depois de 1 ano, eu resolvi mudar, deixar os Xaverianos, vim para a Arquidiocese de Londrina. Eu vi que eu achava muito bonita a vida missionária. Se eu tivesse continuado lá, teria ido para a África ou para a Ásia. Né? Mas eu achei que isso não era para mim. Então, eu mudei para a Arquidiocese, porque na Arquidiocese o mais longe que eu vou é Lupeonópolis, para aqui, para o lado norte, e para o lado sul é Tamarana. Né? Mais longe para a direita é Rolândia, para a esquerda é Ibiporã. Então, não vou sair dessa circunscrição, né? Que se chama Arquidiocese de Londrina. E aí fui fazer filosofia em Apucarana, 3 anos, 4 anos de teologia aqui em Londrina, somando o que eu fiquei antes e depois, somou 11 anos, né, de seminário. E aí fui ordenado em março de 99. Tive 3 paróquias, estou com a 4ª paróquia, né? Já com 25 anos e meio. Mas foi assim, né? E claro, você fala assim, quando você aceitou ser padre, ordenou, tinha 100% de certeza? Eu acho que ninguém tem 100% de certeza de nada. Nem quem casa. Nem quem casa. Eu acho que você sente isso muito forte no seu coração. Porque todo mundo que toma uma decisão dessa sempre tem assim, mas e se não der certo? Mas e se não for isso? Mas e se eu me arrepender? Você vai acreditando que vai dar certo, mas você pensa, mas não é assim uma coisa... Você vai na fé, não é? Fé é isso. Fé é você acreditar sem saber como é que vai ser. E qual que é a parte mais difícil, assim, dessa parte do seminário todo, assim, que você chegou até, sei lá, pensar assim, será que é isso mesmo que eu quero, né? Porque é tanta coisa, eu acho, né, que passa na cabeça. Olha, na vida tem muitas possibilidades, né? São tantas renúncias, né? Você sempre pensa que, de repente, podia ser feliz fazendo outra coisa. Podia ser feliz como advogado, como médico, como arquiteto, como engenheiro, como contador, né? O jornalista, sempre fica na cabeça. Eu acho que isso acontece com quem casa também. Sim. Não é? Se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse casado com Beltrano, se tivesse, fulano até me queria, eu não queria, quem sabe tinha dado certo, quem sabe tinha sido legal, né? Quem sabe era mais feliz. Acontece de tudo, não é mesmo? Mas a gente tem que ter... A gente tem que ter muito forte no coração isso. Sim. E tem que ter foco na vida também. Uma certeza eu tenho, tem que ter foco. E você pode concordar, acho que você vai concordar comigo, porque vamos fazer 25 anos de casado dia 9 de outubro. E o Romão estava lá celebrando o meu casamento. Ele já era recém-ordenado padre. Eu acho que ninguém mais, além do Ed, dá conta... De você? Gente, só por hoje, vocês estão vendo a situação que a pessoa está.
Então, eu O acho Ed vai ser canonizado. Vai. O Santo Ele vai Ed. ele aos altares. Santo Ed, rogai por eu não nós. consigo enxergar outra pessoa que ia dar conta de, Que bom, graças a Deus. Graças Mas a isso Deus. é de história, suportar. a história Ele levou o pé tua- da letra, A suportar. história tua atesta isso, né? Mas quando você está começando uma vida, Não você sabe. não sabe. Então, Uhum. né? Mas é assim. Então, o que é mais difícil? Olha, eu digo para você que Deus sempre foi muito bom comigo. Eu chego a achar que se eu nasci para ser padre mesmo. Uhum. Espero morrer padre, a gente nunca sabe, né? Mas eu até agora, 25 anos e meio, eu acredito que nasci para ser padre, porque nunca foi problema, nunca foi dificuldade para mim ser padre, nunca. Morar sozinho, que é uma característica do padre diocesano, padre de congregação não pode morar sozinho, mas diocesano pode. Nunca foi problema para mim morar sozinho, mas nunca, nem de longe, sabe? Depois, o fato de não estar casado, também, se tivesse casado, tivesse filhos, pô, ia ser legal, Mas foram bacana, né? Mas não constitui para mim um problema, um incômodo. Não sei Não, mas como é eu que vai quero ser o fazer meu uma fim. parte aqui. Teve muitas provações, porque você foi ficando mais bonito com o passar dos anos. Não é uma cantada, não, gente. Ele é meu amigo. Porque, gente, o Romão, ele usava um óculos. É um óculos que hoje eu uso na festa junina. Quando eu quero me fantasiar, eu uso o óculos na festa junina. o eu me óculos você usava fantasio, normalmente. Já arrumaram o filho para você? A comunidade já quis. Como assim? Não, porque. Uma- Gente, Volta e meia arruma filho pra padre, né? Padre não pode se arrumar um pouco, ter uma aparência melhor, se cuidar, que já falar. Teve uma ocasião que, pelo ano 2011, começou um boato. Começou assim, de que eu teria um filho, que não sei o quê. Ai, meu Deus. Né? E isso chegou até a paróquia onde eu estava, Nossa Senhora Auxiliadora, e lembro até hoje que a secretária ficou apavorada. Falei, fica na paz. Eu falei assim para ela, quem não deve, não teme. Uhum. Tem gente que diz assim, a pior coisa é você não dever ser acusado. Concorda? Concordo. Não é, não. Não é. a Não. pior coisa. Não. Concordava Não é. errado. Não é a pior coisa. Pior. A pior coisa não é quando você é acusado do que você não fez. A pior coisa é quando você é acusado do que você fez e você pensa, descobrir e agora que eu vou fazer. Daí tem que arrumar. Isso, Essa é a verdade. pior coisa. Verdade. Enquanto falam coisa que você não fez, Não é problema se fala seu. que você tem amante, que você não sei o que, você não tem, dane-se. Agora, se você tem, você pensa, descobrir e agora? Agora, E como é que eu agora? vou encarar as pessoas? Né? Exatamente. Então, eu dizia para minha secretária, eu não vou dar explicação do que eu não fiz. Se alguém fala, mostra onde é que está. Não tenho o que esconder. Graças a Deus. Então, dane-se. E aí, do jeito que nasceu, vai morrer isso daí. Eu não vou dar corda para isso. Não vou ficar falando. Não vou ficar me dando explicação. Não vou. E pronto. E de fato, do jeito que veio, morreu. Você acha que você esconde filho? Você acha que você esconde? Não esconde. Bobagem. Eu sou muito livre com relação a isso. E muita paz. Nunca perdi um segundo de sono por causa disso. Jamais. Mas chega a ser engraçado, né? Desculpa, que não era comigo, né? Como é com os outros é mais fácil, né? Mas quando alguém eu lembro uma vez que me falou assim, não, acho que o Padre Romão tem um filho. Eu comecei a rir, porque eu tenho esse problema natural da pessoa. Quando eu sei, eu começo a rir, eu não consigo parar de rir. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E o que você estava perguntando mais? Porque eu não estou boa hoje é o seu dia. Não, ele estava falando, né, da vida dele, né, de padre, da dificuldade de ser padre. De ser e tal. padre. Mas tinha uma coisa... de Portugal. Foi isso que Pronto, voltamos para voltamos Portugal. para Portugal. Qual que era a pergunta? Assim, você tinha perguntado, né, se colaborou com relação à minha fé. Olha, eu digo para você, eu gosto de Portugal porque eu tenho raízes lá, meu pai é português, tenho a família lá, é um belo de um país, eu acho que tem muita relação com o nosso Brasil, até porque fomos colonizados pelos portugueses. Sim. Portugal tem lugares muito bonitos, a culinária portuguesa é uma delícia. É um país fantástico, fantástico. Mas em termos de fé, não me agregou nada quase. Né? É diferente o jeito deles celebrarem? Até porque Portugal, em termos de fé, em termos de igreja,
assim, atualmente é um país muito fraco. Mas você né? sabe que eles são bem pastoralmente falando. tradicionais. Lá. Eu digo assim, pelo menos lá na Ilha da sim. Madeira a gente morava, a gente fez muitos casamentos, né? Que a gente trabalha com vídeo e tal, então a gente fez muitos casamentos. Então, assim, é bem, assim, tradicional mesmo. Na assim, regra. Mas eu acho que o brasileiro é não, fervoroso, mas né? tradição não significa ser religioso, propriamente dito. Porque a pessoa vive por formalidade. É a formalidade. Formalidade do casamento, a formalidade do batismo, mas não tem vivência, não tem participação. Não está envolvido em pastoral. Não está. Isso não tem. As paróquias em Portugal, muito difícil você achar uma paróquia que tem pastoral. Que tem pastoral, que tem. Não tem. Entendeu? Mas isso não é uma realidade só de Portugal, é uma realidade da Europa. A Europa, e não é uma realidade só da Igreja Católica, do modo geral. Lá na igreja, em Portugal, na Europa, aliás, do modo geral, a fé passa por uma crise. Eu já assisti missa em diversos países que eu visitei. E assisti missa na França, já assisti missa em Igreja Católica, glória, né? Missa, né? na Inglaterra, e eu não vejo esse fervor que a gente tem aqui. Só que também eu não participo da comunidade para ver como que funciona no dia a dia, porque fervor não é aquele negócio, pode ser igual o sonrisal, né? Você ferve ali 2 minutos, mas depois não faz nada com a sua fé. E São Paulo ele fala que a fé sem obra ela é morta, e a pastoral ela é um pouco disso, da gente experimentar a nossa fé através das nossas obras? Na verdade, o fervor pode ser mero emocionalismo, né? Eu lembro de uma mulher que falava assim para mim, quando era ainda do grupo de jovens, né? Ah, Romão, você tem que ir na minha igreja um dia. Você vai ver como é que é. Toda vez a gente chora de emoção, porque toca o coração. Eu fiquei pensando, o dia que ela não chorar, ela vai achar que não tem fé. O dia que não chorar, Deus, ela vai achar que o coração está árido. Porque fé não é emoção. Jamais, fé não é emoção. E outra coisa, que adianta a pessoa estar ali chorando e depois não sabe nem tratar os outros quando sai dali. Né? Então, isso é relativo. E a fé, claro, precisa de obras, mas ela precisa, acima de tudo, né, de amor. Também não adianta você só ir lá e doar por culpa, deixa eu dar um pouquinho. Assim, independente de religião, tá? Não estou falando de católico, nada, todas. Todas as religiões têm aquelas pessoas que fazem até para mostrar para as pessoas, mas na vida no dia a dia, são pessoas amargas, são pessoas que julgam as outras. Então, assim, às vezes nem as obras. Não é a obra, talvez a obra da vida, a obra diária, o testemunho? Testemunho. Não, a vida é uma obra, né? Porque tudo na sua vida é uma construção. Construção é uma obra. O seu dia a dia, a forma como você vive em casa, como você trata as pessoas. Sim. A forma como você trata um mendigo na rua, a forma como você trata um pobre, a forma como você trata um rico. Tem muita gente que trata bem conforme a cara da pessoa e conforme o status que a pessoa tem. Eu lembro uma vez uma pessoa falou assim, eu fui pegar um projeto, né, de uma arquiteta, eu era pároco da Nossa Senhora da Paz ainda, e foi aqui na Higienópolis. Daí eu fui lá no prédio, não sei que andar que era, daí ela disse assim para mim, padre, eu deixei lá na recepção do prédio, eu deixei numa pasta verde. Falei, Daí eu desci lá na recepção, estava o porteiro, eu falei assim, eu vim pegar um projeto, não tem nada para você aqui. Uma antipatia que só por Deus, né? Não tem nada para você aqui. Mas a pessoa disse, não tem nada para você aqui. Meu Deus. Eu peguei e falei assim, olha, eu acho que é aquela pasta verde que está lá. O homem foi lá e falou assim, não é para você, aqui está escrito que é para o Padre Romão. Eu falei, então, o Padre Romão sou eu. É você? Mas que coisa, né? Hoje os padres dentro da paisana, a gente nem sabe que é padre. Você vê que coisa, né? Eu pensei assim, olha que coisa, né? Porque depois dessa... Eu falei, olha que coisa, né? E nesse ponto até acho bom mesmo. Eu não tenho camisa de clésima, eu não tenho batina preta. Muitos por aí usam, respeito. É um traje previsto para o sacerdote, não é obrigatório, né? Não uso. Eu prefiro andar mesmo a paisana. Até porque as pessoas, muita coisa que eu vejo, eu não veria. E muita liberdade que as pessoas têm comigo, provavelmente não teria
se me vissem assim mais formalmente Sim. vestido. Pelo menos eu sinto isso com relação à minha pessoa, né? Porque a gente tem que aprender a tratar bem pessoa humana. Tem que aprender a respeitar a pessoa humana. Isso vem muito da sua mãe, ou não? O que você vê, se na sua formação tem muita influência da Dona Hilda? Eu acredito que sim, né? Porque minha mãe até na sempre foi minha. uma mulher de fé. Minha mãe é mais católica que eu, muito mais. Imagina a felicidade dela, né? A minha Você mãe ser padre, né? pode morar longe do mercado, longe da escola, longe da farmácia. Não pode Pode ser morar longe de tudo, mas se ela mora perto da igreja, não falta nada para ela, né? Então, assim, com certeza que é muito daquilo que minha mãe é, muito daquilo que ela fez, muito da sensibilidade dela, eu sinto que eu tenho também. Sim. E muito das coisas que fazem ela ser benquista, porque minha mãe é benquista por todo mundo, no modo geral, Mas né? aquele negócio, eu não o conheço fruto não- ninguém que Como não é? gosta da minha mãe. Também O não fruto não cai longe do pé, né? Tem aquele negócio, eu então. acho que eu peguei um pouco disso. A sua mãe, eu gosto de lembrar de como Deus foi me apresentado e passa muito pela pessoa da Dona Hilda. Eu acho que esse carinho, essa intimidade, eu não falo nem carinho, a intimidade que eu sinto com Deus, eu acho que passa muito pela voz da sua mãe, porque ela cantava e cantava lindo na missa. A mãe dele tocou uns 20 anos na missa com meu pai. Então, e ela tinha uma voz assim que entrava. Era uma coisa linda, não sei explicar. Até hoje, quando a sua mãe canta, me emociona e me transporta para esse lugar. É uma voz de afeto para mim. Eu vou chorar. Mas ela trouxe para mim essa intimidade. Eu acho que passa muito. Essa intimidade que eu criei com Deus passa muito pela pessoa da Dona Hilda e da forma como ela nos apresentou Deus nas novenas, nos terços, mas, sobretudo, nessa vivência diária. Eu lembro de uma ocasião que a minha mãe ela foi fazer uma cirurgia em São Paulo, e a Dona Hilda foi na minha casa lavar louça e fazer pão e rosca. E foi lá e falou assim, meninos, vamos catar essas coisas. E varreu o quintal e juntou folha. Então, por isso que eu falo um pouco da obra, mas não é aquela obra que a gente vai ser vista ou vai ser em prol de uma coisa grandiosa, porque Deus pode estar nos pequenos detalhes e passa despercebido, porque a gente está com uma vida tão corrida que não presta atenção. Mas, para mim, Deus se apresentava nessas pequenas coisas e nos pequenos gestos que a Dona Hilda tinha, que não precisa ser um gesto grandioso. Às vezes as pessoas ficam procurando um milagre, e aquele milagre que vai fazer o paralítico levantar, mas às vezes o seu milagre é só você sorrir. Hoje eu estava vindo para cá. Estava vindo para cá e eu com tudo isso, desligando o carro, fazendo atrapalhada, cabeça ruim, e estava sorrindo. E essa é uma característica minha, não sei, eu gosto de sorrir, gente. O negócio está caindo, estou no velório, inclusive, estou em qualquer lugar, o mundo está desabando e eu estou rindo. E daí, às vezes eu choro também, e eu desci do carro e vim sorrindo. E daí eu olhei assim, sorrindo porque eu também ia encontrar um amigo querido, e vocês e tudo. Eu sorri para uma moça ali na escada, ela não sorriu de volta, eu continuei sorrindo. E ela ficou me olhando, assim, como se eu estivesse fazendo uma coisa assim, tipo, o que você está rindo para mim? Você nem me conhece. Tipo, a sensação que eu tive, sabe? Daí eu falei, nossa, qual que é a dificuldade de sorrir de volta? Eu não estou pedindo nada. Mas às vezes a gente assim, não sabe o que está passando. Mas daí eu falei, vai saber, né? Eu falei, mas o meu sorriso vai continuar aqui. E continuei descendo as escadas. Mas fiquei assim, né? Falei, nossa, desculpa aí, né? Quase isso. As pessoas estão com dificuldade de viver essa vida um pouco mais leve. O que acontece? A gente está no Setembro Amarelo, né? Que a gente agora tem um mês para cada coisa. O padre também tem essa função de nos trazer para esse lugar assim tem muita depressão, é a doença do século, está vindo tanta coisa assim junto, todo mundo está fazendo terapia, está difícil. Como que o padre Romão olha isso tudo? Eu acho que o mundo está muito exigente com as pessoas.
Antigamente trabalhava o marido, a mulher não trabalhava fora, trabalhava em casa. Hoje tem que trabalhar os dois. Depois chega em casa, tem que dar conta de muitas coisas. E quando chega em casa, não desliga, porque tem o celular. Aí continua trabalhando pela internet, né? Então está muito difícil. E fora isso, quem tem filhos, aí é o filho que vai para a escola, vai para o inglês, vai para não sei o quê, tem vai para não tanta sei coisa o quê. para fazer, né? E isso também gera preocupação. Então são muitas coisas que absorvem o ser humano. É muita gente tomando remédio tarja preta. Vejam que nós temos aí um número de farmácias que só aumenta na cidade. E você vai na farmácia, tem fila. Sabe? Antigamente as farmácias não eram tão cheias assim, não tinham tantas farmácias. É muita gente doente psicologicamente, muita gente neurótica, sabe? Olha o trânsito, olha a irritabilidade, olha o nervoso, briga-se por causa de qualquer coisa, né? Briga, não se tem paciência. É um que dá cadeirada no outro. Misericórdia. Ai, desculpa, gente. Que xinga no carro. Assim, e a gente tem que tomar cuidado para não ficar assim também. Né? Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos humanos. Eu estava me sentindo engolida por tanta coisa, sabe? E eu até comentei com a Cátria, eu estou me sentindo viva. Eu estou vindo aqui para o Pod para a gente gravar com pessoas queridas. Parar um minuto, né, para prestar atenção no que outra pessoa está dizendo. E parece que eu me transporto às vezes. Eu até comentei com você antes de começar a gravar, parece que eu me transporto. Eu acho que eu comentei até no meio da gravação. Me transporto para aquela calçada que a gente tinha lá, que tinha um violão, aquelas cadeiras na frente da casa ali da dona Dirce, ou na casa da sua mãe, na esquina, não sei se você lembra. E que a gente parava só para se ouvir, para dar risada, para bater papo. Que é o que falta hoje. Hoje eu acho que as pessoas precisavam, sabe o quê? Dar um jeito de desligar um pouco. Desligar um pouco de celular, desligar um pouco de mídias, porque parece que não, mas isso consome tempo, isso causa estresse, isso satura. Então, precisava se libertar disso. O celular trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim. Coisa boa também traz coisa ruim. Coisa boa também traz coisa ruim. Eu lembro de um amigo meu que fez o caminho de Santiago de Compostela, e ele é fotógrafo, Cláudio Nonaka, gosto muito dele. Cláudio. E ele fez os 900 quilômetros. E ele me disse, olha, eu levei máquina fotográfica, 2, levei lente, levei não sei o quê, pá. Ele me disse um cafezinho pra gente aqui. Aí ele disse assim, pega aí o café preto, já que não tem café branco, né? Aí ele disse assim, olha, eu na metade do primeiro dia, eu já parei e vi que eu não ia conseguir levar tudo isso. Eu vi que eu não ia conseguir levar 2 máquinas fotográficas, eu vi que eu não ia conseguir levar 3 lentes, eu vi que eu não ia conseguir... Eu despachei. Porque muita gente que leva coisa que não consegue levar. Então já tem os pontos de despacho, eles levam onde você manda, ou entrega em tal hotel. E aí ele levou só uma troca de roupa. No final do dia ele trocava de roupa, lavava a roupa, botava para secar, no outro dia ele ia usar de novo, assim, né? Ele levou só uma máquina. Então veja bem, que coisas boas também podem fazer mal. Sim. Lentes fotográficas é uma maravilha, sim. Máquinas fotográficas uma maravilha, sim. Mas só que pesa. Então a pessoa humana tem que parar para pensar assim, o que é que está pesando na minha vida? Não são só as coisas ruins que pesam. As coisas boas pesam também. As coisas boas pesam. E o pior, muita coisa boa te leva a não curtir nada. Porque tem gente que tem muito. Tem gente que compra o que quer. Acho que é o excesso tem gente que também, tem né? muita coisa. E quem tem muita coisa não curte nada. Quem tem muita coisa não curte nada. Sim. Você vê como é que o pobre curte as coisas? O pobre curte. Dá valor, né? Eu dava bênção em inauguração de edifícios.
E muitas vezes dei bênção nesses edifícios sofisticadíssimos que tem aqui, que custam milhões o apartamento. Sim. Eu não via a vibração dessas pessoas que eu via no pobre, quando eu dava a bênção em 600, 700 apartamentos que inaugurava lá do Minha Casa Minha Vida, né? da Iticom, principalmente. Né? Eu via ali a pessoa tão contente, era o sonho da vida dela, o coração batia, o coração vibrava, eu via alegria, eu via entusiasmo em muitas pessoas. Né? E para aquele que tinha um apartamento que valia uma fortuna, era mais um imóvel. Era um imóvel para investir, era isso, era aquilo. Então, o curtir a vida também é um segredo. É uma pergunta que todas as pessoas têm que fazer assim mesmo. Eu curto aquilo que eu tenho? Eu curto a minha família, eu curto os meus filhos, eu curto, sabe, um passeio, eu curto ou eu não curto? Eu estou com a cabeça mil, com tanta coisa, eu não curto nada. A vida é muito curta para você não curtir. Anota essa frase aí, que ela anota frases. Não, como isso faz sentido para você? Muito sentido, porque assim, eu acho que depois que eu fui para Portugal, eu valorizei muitas coisas que antes eu não valorizava, sabe? Porque a gente está lá, a gente está longe da família, a gente está longe das pessoas que a gente ama, a gente está longe dos nossos costumes, das nossas coisas. Então, eu sentia falta de muita coisa. E voltar para cá, eu vim com outra cabeça, sabe? Coisas que antes eu nem me importava, eu voltei assim, não, com outra cabeça, com outra visão, com aquela importância, né? Eu valorizo cada momentinho ali com os meus pais, porque eu tinha muito medo de perder os meus pais quando eu estava lá. Então, assim, isso que você está falando em relação a quem tem muito, tudo que é excesso, eu acho que faz mal, né? Seja para o bem ou para as coisas ruins, né? Enfim, ruim sempre é ruim, mas até as coisas boas, quando é excesso, também atrapalha. O poder não ter tudo é uma coisa boa. Esse ano, início do ano, dia 6 de janeiro, eu lembro a data. Eu tive uma crise de choro, porque eu não estava conseguindo me acostumar no prédio que eu moro. Então, para quem vem lá do Jardim Ideal, daquele espírito que a gente tinha de comunidade, que era fora de série. A gente fazia jogo de vôlei no meio da rua, a gente fazia campeonato de vôlei na minha rua, lá na Alabasca, não sei se você lembra. A gente fazia festa junina na rua da minha casa, sua mãe descia, o meu pai levava a sanfona, era tanta coisa que a gente fazia. E eu falei para o meu marido assim, eu quero voltar para a vila. Eu não estou conseguindo ficar aqui, eu quero voltar para a vila. Daí eu chorei bastante, tudo. Depois que eu chorei, ele falou assim, chorou? Eu chorei. Daí ele falou assim, não dá para voltar para a vila. Falei, tá bom. Daí teve um momento ali que foi mudar de síndica. E até uns funcionários conversaram comigo, olha, você precisava ser a síndica, tal, que a gente queria que fosse você. E isso veio dos funcionários e veio de alguns moradores. E eu falei assim, uma coisa que veio assim dentro de mim, que eu falei assim, quer saber? Eu vou ser a síndica porque eu vou fazer desse lugar a minha vila. Olha, que legal. E comecei a fazer algumas coisas e eu tô com isso na minha cabeça. Porque tem uma quadra poliesportiva que quase não é usada. Tem uma quadra de squash que é também pouquíssimo utilizada. Tem muita coisa lá que passa assim que ninguém usa. Então, eu estou com bastante coisa na minha cabeça. Eu tive um episódio porque eu fui eleita síndica dia 1º de maio. Depois eu tive um episódio familiar que eu me resguardam. Eu precisei de um momento com a minha família, com os meus pais, enfim. E tive que fazer uma viagem, voltei e já falei para a Cátia, vamos começar o nosso podcast. E eu comecei a fazer algumas coisas que em função daquilo que eu pus na minha cabeça. Que era para você. Para né? mim, para essa vila que eu quero. E essa vila não está só na utopia lá, daquela vila que eu amava, lá do Jardim Ideal, mas ela também está dentro de mim, de muitas formas, e que eu também posso ser, de alguma forma, ponte para tudo isso. E eu acho que estou me sentindo muito mais viva depois que eu entendi. Falei, entendi. E eu acho que passa muito nesse lugar que você está falando, do celebrar as suas conquistas de uma forma assim feliz e como porque pobre se diverte, gente. Fala assim, rico se diverte, diverte, mas e pobre, vixe,
pobre, sabe, se divertir. E eu me divertia muito com aquelas pessoas, com aqueles lugares. A gente foi pra praia, né, Romão? Ah, não, conta. Mas é que o pobre Pois ele conta. o pobre não tem muita formalidade, né? Você vai numa festa elitizada, é tudo na etiqueta, é tudo é o jeito que você pega o guardanapo, é os talheres, é não sei o quê, não sei o quê. Parece que isso impede de você curtir. De você ser o Parece que você dá a é. impressão que não. Sabe, agora quando você vai lá, o povo tá pegando coxa de galinha com a mão, Comendo e com o tá outro. não sei o quê, pai, tá Espetinho. rindo e não tá nem aí, sabe? É outra Alegria. coisa, é alegria. Né? Então, é uma pena. Eu não sou muito apegado à formalidade. Eu não sou muito apegado. Esses dias fui num baita de um evento, era para ter ido de terno e não fui. E pensei, como é que você não vai num evento desse sem terno? O povo falando para mim, vai fazer o quê? Vim sem terno. Na verdade, eu detesto o terno, sabe? Eu não gosto. E aí, a gente tem que se sentir à vontade, tem que se sentir livre, sabe? Conta pro pessoal da primeira praia do Mojuque, como que você organizou a praia? Conta a história aí. Agora pode contar, né? Passou bastante Por falar em bastante pobre, anos. né? Fala Por falar em pobre, como que Vou foi? falar em pobre, vamos falar de praia de pobre. Foi muito bom. vai, Gente, conta. olha, eu já fiz altas viagens de pobre pra praia, viu? É aquela viagem que o povo leva sanduíche de ovo no ônibus. Nossa, quando eu namorava o Ed, Leva- a gente ia de Kombi. Ô, gente, até Então. hoje a gente leva Gengis Khan pra areia e faz churrasquinho na areia da praia, até hoje. Ah, mas isso é bom. Até hoje. Isso é bom, né? Agora, aquela praia, eu era coordenador dos jovens, né? Lá na Santa Inês. Mas você já era padre, não? Não. Ah, não. Só Nem- na Não, é. detalhe, Ah, esse grupo nessa de jovens, época, ele não. falou assim, padre, não deixa fazer não, na capela, vai ser fogo de palha. Então, mas ele foi aí na coordenador do praia, grupo. aí nós combinamos que íamos ajuntar um dinheirinho todo mês, pagar uma mensalidade para ir na praia fim do ano. Mas a gente não tinha ideia de custo, não tinha ideia de nada. Sabe quando você vai juntando? A gente não planejou para falar, o ônibus vai custar X, a casa vai custar Y, vamos ter que 40 pessoas tem que pagar tanto, né? E aí aí quando chegou no início do ano seguinte, e próximo do carnaval, e aí? Aí que a gente foi atrás de ônibus, foi atrás de casa. E aí o dinheiro curto. Eu lembro que fui falar com o senhor lá, o gordo do depósito de material de construção da Jardim Ideal. Ele falou, fulano tem uma casa. Ele é marido da dona Antônia. A dona Antônia era professora da escola. Foi uma professora de Professora português. de inglês e português. Aí eu fui lá na casa dele. Falei, o gordo disse, o senhor tem uma casa para alugar? Tenho. Lá em Guaratuba. Para quantas pessoas? Para 10. Vai vendo. Se for um pouco mais, cabe. Não, para umas 15 dá. Mas aluguel é mais caro, hein? Aluguel é mais caro. Não, 15, eu prefiro 15. Vamos alugar para 15. Mas nós fomos num ônibus com 44 pessoas. 44 Excursão. pessoas. Como Mas que enfia a 44 casa- pessoas numa casa de 10 a pessoas? casa Mas tinha lotou. quantos quartos? Aí tinha gente, eu não me lembro Deus do quantos, céu. mas tinha gente dormindo nos quartos, na sala, na área e no bagageiro do ônibus. Sabe quando você levanta a tampa do ônibus para enfiar as malas? Você é Mojuque Ali raiz. o pessoal tava tudo lá, dormindo lá. Gente, mas foi uma alegria, mas foi um sufoco, hein? Foi um sufoco e no último dia, na terça-feira de carnaval, que era dia de voltar, a gente ia voltar depois do almoço. No último dia, pra vocês terem uma ideia, a fossa da casa encheu. A água da pia não ia mais, a água do chuveiro, a água da cozinha Meu não ia mais, Deus, encheu. tanta gente, não Nossa, deu conta. A gente já estava indo embora. O pessoal comeu E o duro bem. que eu vou dizer para você, voltamos, paguei o aluguel pro homem, não sei nem se ficou sabendo disso. Não Ele falei nem sabia nada, a ó, quantidade muito de obrigado, pessoas. casa boa e pá. Eu acho que o homem nunca soube que a casa dele recebeu 44 pessoas. Bem, que tempo bom, né? Que não tinha mídias sociais, não tinha internet. tinha. Porque hoje ele descobriria rápido. Descobri. Não, ia Como ver aquele Hoje povo ele todo descobriria lá. rápido. Como eu sou muito mais nova, mentira, mas como eu sou muito mais nova, sou da geração New Generation Mojuque, eu fui na última praia que você foi, não, Na última que eu fui com o grupo, Com mas o o grupo grupo. foi em outra depois que eu fui. não, eu fui na outra, mas essa praia eu só fui porque o Romão ia. E era muito assim. Ia ter uma festa não sei aonde. Minha mãe falava assim, o Romão vai?
vai. Você era a É o confiança. Toninho. Ela falava, o Toninho vai, que era Toninho, né? Vai. Se o Toninho não for, você não vai. Ah, ele era a confiança. Porque o pai dele também é Romão. Então, a gente, para diferenciar... Romão Antônio, é Toninho. E o pai, então, a gente chamava ele de Toninho e o pai dele de Romão. Uhum. Então, ela perguntava, o Toninho vai? Vai. Se o Toninho for, você vai. Se o Toninho não for, você não vai. Então, tinha muito isso. Foi difícil para a gente conseguir ter um alvará para ir sem o Toninho. Uhum. Então, essa praia eu só fui porque o Toninho ia. E daí, e eu lembro que, assim, gente, eu estava me sentindo assim. Ele nem tomou conta nada. Minha mãe estava achando que... E você ficou sozinha. Chegamos lá, já foi numa casa maior, já acomodava todo mundo. A experiência já foi melhorando. Já tinha, porque eles se profissionalizaram. Não, aprimoraram, né? Aprimorou muito. Então, a gente ficou numa casa, assim, uma quadra e meia da praia de Camboriú. Era uma casa enorme. Tinha o banheiro das meninas, o banheiro dos meninos. Tinha o quarto das meninas, o quarto dos meninos. O Romão tinha umas regras lá que não podia. Ele ficava, não é para ficar, não é para entrar nenhum menino. Isso não podia mesmo. Os meninos não podiam entrar no quarto das meninas, os meninos não podiam entrar no quarto dos meninos. Não, isso era bem respeitado, respeitado. Né? Até onde eu sei. Mas a gente, na praia, eu me sentia que eu estava abafando, livre. Ia para aquela prainha do lado, pegava minhas amigas para todo lado. Nós em 40, você acha que ele ia cuidar dos 40? Meu Deus. E minha mãe lá... Toninho, vai. Vai. Mas eu lembro que você me ensinava bastante coisa para eu não morrer afogada. Você me ensinou a encher o ar no pulmão para boiar. Sabe aquele negócio, um cego não guia outro cego? Na verdade, eu não sei nem para mim direito, mas eu ensinava. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu formava, eu formava ou deformava. Eu acho que ele pensava assim, pelo menos viva, essa menina tem que voltar. Sobrevive, pelo amor de Deus. Você sabe diz que tem um provérbio chinês que diz que quem não sabe sorrir não pode abrir uma loja. A Gigi pode abrir uma rede de lojas, pode. Né? Ah, será? Será que eu posso? Pode. Mas eu choro também, às vezes. Mas chorar, eu choro. Eu também choro também. Mas chora de alegria. Vixe. Nossa, até eu me controlo bastante para não rir no horário errado. O que te faz chorar? Que me faz chorar? A gente já está invertendo, né? Eu de entrevistado, estou sendo entrevistador. Começa a chorar aqui. Não, assim... O que me faz chorar são gatilhos de uma infância difícil, às vezes, porque a gente volta para um lugar que você já esteve. Assim, às vezes, de privação, igual quando a pandemia começou... Eu até comentei aqui, não sei em qual podcast. Os dois. Teve um que eu comentei. Mas, assim, eu fiquei preocupadíssima, que eu achei que não ia ter que comer. Então, eu fiz o Ed no mercado. Daí, ele falou para as crianças, assim, E eu chorando, preocupada, comecei a chorar porque meus filhos falaram assim, a mãe, acho que a mãe passou fome, por isso que ela é desse jeito. Então, aí eu comecei a chorar, daí eu falei, eu também não quero comprar mais nada. Não quero comprar mais nada. Daí eles, deixa sua mãe comprar, que ela é traumatizada. Mas, assim, algumas coisas me levam assim, ir para esse lugar de choro. Mas eu acho que eu choro também, muitas vezes, quando eu sinto a minha capacidade em prova. Que eu sempre fui muito determinada e... dei conta de muita coisa a vida inteira. E quando eu sinto que em xeque aquilo que eu sei fazer, principalmente quando eu não estou bem, e às vezes eu sei que eu consigo fazer aquilo, mas não nesse momento, e às vezes não, eu me vou muito para esse lugar assim, de dor. Eu não sei por quê. Eu ainda estou analisando. E a Cátia, o que te faz chorar? Eu sou super chorona. Assim... Ao mesmo tempo, eu sou bem uma pessoa assim, que eu me considero bem forte. Eu aguento muita coisa, assim. Em relação igual, também sou casada, vai fazer 18 anos, né? Que eu sou casada, tenho 2 filhos. Então, assim, eu sou bem aquela coisa de aguentar as coisas, de ser forte, de ser... Mas quando eu
também me sinto assim fraca, Frágil. daí vem também. E os gatilhos também, já passei por muita coisa também assim na infância. Então algo que me faz chorar bastante é quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu não quero que falte para os meus filhos. E aí isso também faz eu chorar, assim, quando eu vejo que, ai, meu Deus do céu, meus filhos vão ficar assim. É desesperador, assim, para mim também, igual você, sabe? É desesperador. E então, acho que é mais isso. Talvez também o que me faz chorar bastante é quando as... Injustiça me faz chorar. Injustiça me faz chorar. Que, quando a pessoa fala da gente... É ruim quando as pessoas falam da gente, tal, mas isso me faz chorar. Quando a pessoa fala alguma coisa ao meu respeito que não é verdade. Você falou, né? A gente tem que se preocupar quando é verdade, né? Quando é verdade. Ai, meu Deus, você descobriu. Mas a gente aprende. Mas quando a pessoa fala alguma coisa de mim, que já aconteceu isso várias vezes comigo, de pessoas, às vezes, inventar coisa ao meu respeito. E eu, gente, não é. Sabe, você querer falar que não é e... Essa coisa de querer provar que não é, isso também me deixa muito triste e eu choro bastante, sabe? Eu acabei de falar uma coisa que me fez chorar. Porque eu queria voltar para a vila, não estava conseguindo ver um significado, não conseguia saborear naquele lugar. Então, assim, tem coisas que é existencial, que me faz chorar mais do que outras coisas. Por exemplo, qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Se eu tô me sentindo, se eu não consigo, tipo assim, se eu vejo que eu não estou sendo útil, passa muito por esse lugar da utilidade, sabe? Quando eu vejo que se também outra coisa, se eu sinto que eu só sou importante para aquela pessoa, se eu estiver sendo útil, e quando eu não estou bem, interesse, né? E daí eu já sou descartável, eu também me sinto muito mal. E mesmo eu acho que passa muito por esse lugar, assim, do sentido da vida também. Mas agora eu estou utilizando essa técnica que você utilizou na questão, tipo, de... Eu não fiz. Daqui para frente, né? Vai ser assim, né, Cátia? Eu estou assim. Estou aprendendo bastante aqui hoje. Eu estou bastante, assim, já há um tempo para cá. Como estava me fazendo muito mal, eu já... quer Tem uma palavrinha pensa. que não vai podemos falar na frente do padre. Mas vocês entenderam. Então, assim, hoje em dia... Aquele botãozinho. Assim. Hoje em dia já não me preocupo muito, porque eu já sofri muito nesse lugar, sabe? De querer provar as coisas para os outros e tal. Não, beleza, quer falar, fala. Tá, eu gosto muito de um texto bíblico, que eu não lembro agora a passagem, mas quando Jesus estava numa determinada circunstância e os judeus queriam atirar Jesus num precipício. E a Bíblia diz assim: Jesus passou por entre a multidão e prosseguiu o seu caminho. Eu gosto muito dessa passagem, porque, veja bem, esse é o princípio dos vitoriosos. Vitoriosos são aqueles que prosseguem o seu caminho. São aqueles que não param na mediocridade. Jesus podia ficar na mediocridade. Poxa, querem me atirar no precipício? Tirar satisfação. Ele podia falar com Deus: Deus, eu vim aqui, falei, então me defendi, falei bonito aqui, e eles querem me atirar no precipício? Ele podia fazer de vítima, chamar os apóstolos: gente, eu me defendo, querem me atirar no precipício, dá uma dura nesse povo aí, fala que eu não sou isso que eles estão falando. Né? Não, a Bíblia diz: Jesus passou por entre a multidão e prosseguiu o seu caminho. Prosseguiu o caminho, estão tirando pedra, estão puxando o tapete, estão falando que não devem. Eu estou indo em frente, sabe? Quem é bem-sucedido profissionalmente, pessoas bem-sucedidas em tudo na vida, são pessoas que prosseguem o seu caminho. Porque na vida de todo mundo vai ter gente querendo atirar no precipício. Sim. Vai ter gente querendo puxar o tapete, vai ter gente que... E parar na mediocridade é um grande defeito. Eu lembrei uma coisa que talvez eu não falei de cara, porque me dá gatilho. Mas... uma coisa que me faz chorar e faz chorar muito passa por um sentimento de abandono. Quando eu me sinto sozinha, deixada para trás ou sozinha, quando eu acho que... sozinha. Quando eu não sinto que eu tenho um lugar, tipo assim, que não me cabe. Não me pertence. Uma coisa muito de abandono. E eu acho que daí eu volto para uma coisa assim que remete lá, que é difícil, que eu ainda, assim, principalmente na minha primeira infância.
Então, que isso dói muito, porque eu acho que todos os outros abandonos que vieram depois me leva de volta para aquele sempre leva a gente mesmo pra aquele lugar. lugar. Uhum. Então, assim, e não é abandono, às vezes é um abandono simbólico, não é nem um abandono físico, mas quando vamos supor que você sente que você não está sendo ouvido, então a pessoa abandona a escuta, ou que você não está sendo levado em consideração, quando você acha que não faz mais sentido estar ali ou naquele lugar, ou um lugar. Hoje em dia a gente usa muito nesse lugar, né? Mas muitas vezes não é um lugar, esse lugar é uma cadeira, mas é um lugar de afeto. Você sente que as pessoas têm se importado pouco com a tristeza, às vezes, que esse momento, porque será que as pessoas, ou não é falta de paciência com uma pessoa que está passando por um momento difícil? Eu acho que isso que você falou, Catra, isso aí é falta de empatia, né? Uhum. Falta de empatia. Tipo assim, eu já escutei assim, vai lá no Hospital do Câncer para você ver que é tristeza. Mas eu não estou comparando a minha tristeza quando eu estou triste com aquela tristeza. Cada um tem sua dor. Vai lá ver uma pessoa que está passando necessidade. Tá, mas a minha necessidade é outra. Então, cada um tem sua dor. Sim. E a gente tem dificuldade de entender que a dor que essa pessoa está sentindo agora, ela tem importância para aquela pessoa que está sentindo. Então, se a gente para ouvir, talvez já vai fazer toda a diferença, né? Isso é falta do quê? O que a gente precisa para mudar isso? Porque eu não consigo enfiar isso na cabeça das pessoas. Olha, vamos se amar mais. Isso passa por que lugar? Porque eu sinto isso, essa aspereza, essa repulsa dentro da própria família, muitas hoje vezes. Tá assim, é. De um pensa diferente, já não quero mais sentar para comer junto. É. O que o cristão tem que fazer, hein, padre? Olha, eu acho que são muitas coisas. É difícil você dizer numa palavra só, numa fórmula, numa resposta, né? São muitas coisas. Isso é um estudo para psicologia, para psiquiatria, para o comportamento humano, né? Mas aquilo que eu disse antes, eu acho que colabora muito para isso. A gente vive num mundo que nos absorve demais. Nos absorve muito. São muitas preocupações, muitas atividades. A pessoa não tem sossego nem quando chega em casa. E quando vai dormir atormentada. É cheio de gente que não tem que tomar remédio para dormir. Eu sou um deles. Eu não tenho tomado, mas minha noite de sono é curta. De vez em quando eu preciso. Isso porque eu não tenho mulher, não tenho filho. Imagina se tivesse. Senão eu não sei o que seria de mim. Então, eu acho assim que... eu fico me perguntando como mediadores da paz. O que eu posso fazer? Eu acho que a missão da religião é ajudar a trabalhar também a sensibilidade humana. Sensibilidade humana um com o outro, né? Porque muita gente busca a religião querendo coisa para si, Poxa, mas o que eu posso doar para o outro? O que eu posso doar? Essa imagem do doar, do dar o melhor da gente para os outros, dar o melhor da gente naquilo que a gente faz é importante. Quando chega fim do ano, todo mundo deseja assim, um bom ano para você, hein? Que 2025 traga felicidade, traga isso, traga aquilo. Não. Você tem que pensar assim, o que eu vou oferecer para 2025? O que eu vou oferecer para o tempo? O que eu vou oferecer para as pessoas? O que eu vou dar de mim para que esse seja um baita de um ano? Assim que tem que ser. Não é sempre o contrário. Todo mundo quer, mas não pensa no dar de si. Mas também eu vejo também, assim, as pessoas estão frias porque buscam coisas, assim, às vezes para né, suprir aquela coisa que está dentro. Mas o que falta mesmo é Jesus, eu acho, nas pessoas. Assim, eu sei que cada um tem sua crença, gente, estou falando aqui, né? Mas eu digo por mim, por vocês aqui. Uhum. Quando a gente tem em quem se apegar, acho que as coisas se tornam mais fáceis, porque é um vazio que só é preenchido, né, por Deus. Eu acho, assim, na minha visão, assim, porque a gente às vezes procura preencher esse vazio e não adianta, entendeu? O senhor concorda comigo? Eu penso que uma fé bem vivida ajuda a preencher, uma fé mal vivida não. Sim. Uma fé mal vivida, a pessoa vive de ilusão. Sim. O que é uma fé mal vivida? É uma fé que a pessoa só vai buscar. Ela só busca Deus interessado naquilo que ela quer.
Sim. E no tempo de Jesus isso já acontecia. Gente que buscava ele porque estava interessado no que ele queria, no que a pessoa buscava. Tanto que quando Jesus faz a multiplicação dos pães e vai uma multidão atrás dele, ele não conseguia nem descansar, ele foi para o outro lado do mar da Galileia, ele disse assim para a multidão: vocês me procuram não porque vocês viram sinais, ou seja, não porque vocês entenderam o que eu disse, mas porque vocês comeram pães e ficaram saciados. Ou seja, vocês estão interessados em saciar as suas vontades. Não estão me procurando porque vocês querem, Por estão algum interessados. benefício, né? Vocês não estão me procurando interessados no que eu tenho a dizer para vocês. Vocês estão procurando por causa daquilo que eu posso dar para vocês. Exatamente. Então, isso também tem hoje em dia. Então, eu penso assim, que uma fé em que a pessoa busca se adequar à vontade de Deus, ela busca Jesus por causa da palavra dele, ainda que tudo que eu peço eu não alcance, mas a palavra dele é meu norte. Aí sim. Sim. Aí sim, porque está cheio de gente que busca Jesus e é desequilibrada. É verdade. Está cheio de gente neurótica dentro das igrejas. É verdade. É verdade. E a gente vai encerrando aqui. Queria que você deixasse um recadinho final para quem acompanha a gente até agora. Para os seus fãs. Porque tem muita Desculpa aí, que eu interrompo bastante às vezes. Eu fico aqui aflita. A Cátria, eu falo para... Gente, eu sempre, antes de começar, eu falo: Cátria, me cutuca, fala para eu parar. Gigi, quase que eu inverti aqui para ser seu entrevistador. Quase. Uma vez eu fiz isso mesmo. Uma menina veio me entrevistar. No meio da conversa, acabei pegando o microfone e entrevistando ela. Lá na Nossa Senhora Auxiliadora. E na hora que você faz a pergunta, você sabe que a gente trava para responder. Porque a gente está acostumado do lado de cá. A gente quer saber, mas a gente opina, a gente passa por cima. Mas na hora que você faz uma pergunta direta para a gente... Bom, gente, eu agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom bate-papo. Espero que sirva de alguma coisa para os telespectadores. Vai servir, com certeza. Desse canal. E assim, eu desejo que cada um encontre consigo mesmo para que possa se encontrar com Deus de verdade, né? Santo Agostinho dizia, ele que se converteu com 30 e tantos anos: onde estava eu quando eu te procurava? Se eu não encontrava nem a mim mesmo, como é que eu ia te encontrar? Então, é preciso a gente se encontrar com a gente mesmo. No mundo em que a gente se perde muito fácil, por causa de tantas coisas que nos rodeiam, por tantas coisas que ouvimos e assistimos, por tantas preocupações, que a gente nunca perca de vista a nossa essência, que nos ajuda a viver o que temos de viver da melhor forma, com qualidade, e assim perder o norte daquilo que deve ser o essencial da vida. Então é isso, que Deus abençoe vocês, abençoe esse estúdio, abençoe esse projeto de vocês com podcast. Amém. E que vocês sejam sempre bem-sucedidas, né, com aqueles que vocês escolhem, e contribuem de alguma forma para com a sociedade, para com o bem da sociedade. Que todos que vêm aqui deixem alguma coisa que sirvam de lição de vida para as pessoas, para que vivam melhor, para que sejam felizes, vivam em paz e deem de si para que o mundo seja melhor. Então que Deus abençoe, proteja, livre de todos os males e ajude vocês a viverem na paz e a desempenharem um papel que seja a vontade dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que o Senhor permaneça com vocês e também com vocês. Amém. E onde Amém. quer que forem, que ele os acompanhe. E eu queria me despedir com um versinho do Santo Agostinho. Antes, deixa só ele falar qual a igreja que você está agora, porque vai que alguém quer ir na missa que você está. Estou na paróquia São José de Rolândia. É a chamada Igreja Matriz, porque foi a primeira paróquia de Rolândia. Tem gente que fala a Catedral de Rolândia. Não, não é a Catedral. Né? Lá não tem bispo. A Catedral não tem bispo. Não fui rebaixado a bispo. Então lá não é Catedral. Entendeu? Não, porque às vezes a pessoa quer ir na missa do Padre Romão. É lá em Rolândia. Ele falou de Santo Agostinho, e esse trecho de Santo Agostinho ele bate para mim num lugar muito especial. Então vou despedir de vocês com esse trecho que ele diz, só esse pedacinho. Tarde te amei, ó beleza tão pura e tão antiga. É enorme esse poema, procura lá depois na internet, mas é muito lindo e realmente toca em muitos lugares. Obrigada, Beijo. gente. Ó, vai lá. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, ative o sininho. É isso aí.